Segundo livro dos Reis, capítulo de 17. Segundo livro dos Reis, capítulo 17, verso 24. O rei da Síria trouxe gente da cidade da Babilônia, Cutá, Ivá, Amate, Serfavaim, e os fez morar na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como os prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquela cidade e ficaram morando ali. Aí você vai lá para o versículo 33 do mesmo capítulo. E assim eles adoraram o Senhor, mas também adoraram os seus próprios deuses, de acordo com os costumes do país de onde tinham vindo. Vai lá no 40 agora, lá embaixo. Mas estes povos não entenderam e continuaram a seguir seus velhos costumes. Verso 41, para terminar bem forte. E assim eles adoraram a Deus, o Senhor, mas também adoraram seus próprios ídolos. E até hoje, os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. E você que pode, tome o seu assento. Esse é o tema que eu quero estar subordinado. A importância da adoração. Nós estamos diante de um texto onde vai nos mencionar e nos dar alguns cernes concernente um povo cativo dentro da sua própria terra. Um povo aprisionado dentro da sua própria terra. Um povo vivendo um tempo inerte dentro da sua própria morada. Quando eu abro o livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 24, eu vou ver aqui Israel recebendo como paga 5 povos, 5 etnias, 5 cidades, sabotando o lugar da adoração, porque nós estamos falando de um texto onde o rei Salmeneser, o rei da Síria, após Salmeneser ele conquistar Samaria, agora ele não se contenta e tenta estabelecer o seu próprio santuário e estabelecer e erigir um altar aos deuses pagãos. E no primeiro verso que nós acabamos de ler, o verso 24, você vai observar que Israel é aprisionado, cativo, e é expulso da sua própria terra. E o rei da Síria vai trazer consigo 5 cidades para estabelecer o seu governo, o seu santuário aos deuses pagãos, povos mistos, povos despreparados, povos cegos, que tomaram posse de Samaria. Só que esses povos não temiam a Deus. Só que esses povos não temiam o Senhor. Só que Deus, ele tem as suas multiformes de trabalhar. Enquanto eles estão pensando em se apossar da terra, Deus prepara leões. E o texto vai dizer que com sinal que Deus é na terra, os leões começam a matar pessoas dentro daquele lugar. A matar alguns deles, porque eles conheciam a terra, mas não conheciam o dono da terra. Vou melhorar isso aqui para ver se você libera esse glória travado. Eles conheciam a terra que estavam pisando, mas não conheciam o Deus da adoração. Eles quiseram perverter o santuário da adoração. E o Senhor, como sinal, manda leões para matar e devorar algum deles, como forma dizendo: você pode pisar, mas a posse vai voltar para o poceiro. Você pode fazer o que você quiser dentro da terra, mas a escritura está na mão do poceiro. Tem gente pisando nos marcos que nossos pais na fé deixaram. Tem gente pervertendo o santuário da adoração no detrimento dos seus belos prazeres e deleites. E os assírios agora tomam posse da terra e moram na terra. Porque Deus manda um sinal, os leões estão devorando pessoas. E o rei, ele observa que tem gente morrendo. E ele pensa num plano mirabolante, ele vai dizer: vou levantar alguém desses povos que eu prendi, e um deles eu vou permitir que ele volte para o centro da adoração. E aí eu começo a pensar comigo, e eu começo a fazer algumas perguntas. Esse povo toma essa terra como posse. Esse povo tenta se estabelecer com seus governos profanos. Esse povo tenta fazer e erigir altar aos deuses pagãos. Só que agora o rei, ele acorda e observa que tem gente morrendo. E ele deixa um sacerdote voltar para este lugar, para fazer coluna,
para ser resposta. E é por isso que tem muita gente que não entende o que está passando. Sem entender o processo, para entender o propósito, para viver uma promessa. Ei, meu irmão, você não está aqui porque você é bonito. Você não está aqui porque você tem teu carro. Você está aqui porque a graça te alcançou e disse, enquanto tem muita gente pervertendo o altar, enquanto tem muita gente fazendo as coisas de qualquer maneira, tem um que eu estou mandando voltar para aquela terra, para mostrar para ele que ainda existe os remanescentes. Os remanescentes. Eu queria que você esboçasse um sentimento de gratidão, porque tem muita gente que não voltou para casa, porque tem muita gente que morreu na praia, porque teve muita gente que abandonou o barco, mas teve um que voltou, esse aí é você, esse aí é você, esse aí é você. Ei, meu irmão, você tem poder de mudar o caso que você está passando através da adoração. E como calar leões? Como calar leões? Por quê? A Síria é diferente da Babilônia. A Babilônia é diferente da Síria. A Síria, ela tinha um poder bélico. A Síria era diferente da Babilônia. A Babilônia tirava o povo de lá, principalmente os das classes nobres, e destruía a economia daquele país. E assim tomava a posse, fazendo com que o povo se tornasse escravo. Ou seja, a Síria é o contrário. A Síria, quando ela toma posse de uma cidade, ela tirava o povo de lá, colocava outros povos lá dentro. Assim fazia com que aquele povo perdia a identidade religiosa. E tem uma coisa que eu quero vos dizer. Tem horas que o Senhor manda ventos ao contrário, povos inimigos, tomar posse da nossa terra, para ver se nós temos ainda identidade em Deus, para ver se nós temos identidades na casa, para ver se nós temos ainda a coragem de dizer, está tudo dizendo que não, está tudo ao contrário, tem espia na terra dizendo que está cheio de gigante, mas ainda tem alguém dizendo, tem jeito, isso aí é um vento que não vai permanecer. Aliás, eu venho com a palavra profética no domingo de manhã, aqui na Valente de Cristo, meu irmão. Deus te levantou como coluna através do teu clamor, Deus te levantou como coluna através da tua súplica, Deus te levantou como coluna através da tua adoração. Deixa eu ver quem vai adorar. Deixa eu ver quem vai adorar. Você não veio aqui para ficar olhando. Abre a tua boca, porque enquanto você abre a tua boca, o céu se move e o Senhor pretende a tua causa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que eu aprendo aqui nesse contexto, nessa introdução? Existem abalos contrários que vêm para revelar a nossa identidade. Existem posições específicas que o Senhor nos confia para revelar a nossa identidade. É não sendo escravo do sistema. É não sendo escravo das suas próprias escolhas. É fazendo a escolha certa. É fazendo a escolha da adoração. É fazendo a escolha em Deus. E Deus permite 5 cidades tomar o centro da adoração. Porque o texto que nós estamos lendo, ele é bem enfático em dizer, mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer seus próprios ídolos. Quem é que toma água aqui num copo sujo? Quem é que veste uma roupa suja depois de um banho? Assim é o Espírito Santo. Para ele habitar dentro de você, essa sujeira tem que sair. E todos os dias ele dá uma oportunidade de você jogar isso fora. O Espírito Santo não habita em lugares imundos. O Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém. Para ele entrar, esse pecado tem que sair. Para ele entrar, essa mentira tem que sair. Para ele entrar, essa sujeira, essa maracutaia tem que sair. Porque o Espírito Santo nos direciona e nos comissiona uma boa obra. Eu só vou chegar do outro lado para cantar vitória se eu chutar o pecado que tanto me permeia e tenta me dar rasteira. Eu só vou cantar o hino da vitória do outro lado quando eu digo não para as mentiras, quando eu digo não para o pecado, quando eu vivo a verdade, as essências do céu. E eu quero liberar aqui, a partir de hoje, o Senhor está liberando uma essência. É minúcia. Sinta a essência do céu invadindo o teu ser. Sinta a essência do céu invadindo a tua casa. A essência do céu vai fazer parte dos teus negócios. A essência do céu vai fazer parte das suas escolhas. A essência do céu vai abrir porta aonde não tem porta. A essência do céu vai trazer aquele que está afastado. A essência do céu vai trazer o que está desviado. A essência do céu vai trazer alegria no lugar da adoração. A essência do céu vai levantar você desse sepulcro caiado, dessa sepultura, e vai te levantar para você alçar a tua voz e dizer: eu adoro, não é porque o Senhor faz, é porque o Senhor é. Toda vez, tá fraco, pode ser mais forte, toda vez que eu perco a minha identidade, Deus envia leões
Tem muita gente que não conhece o Deus do culto, está no culto, dá glória a Deus, aleluia, mas não tem intimidade com o Deus do culto. Ele entra semana, ele entra mês, ele entra dia, mas não tem, aleluia, intimidade com o Deus do culto. Ele conhece A, ele conhece B, mas não conhece aquele que está dentro do culto, passeando com seus catiçais, com seus olhos como chama de fogo, dizendo: você precisa resgatar a sua identidade através da minha manifestação. Você precisa resgatar a sua identidade através da minha manifestação. Tem gente, meu irmão, que vem para a igreja, mas não conhece o Deus do culto. Tem muita gente que frequenta, simpatizantes da fé, entra ano e sai ano e não acontece nada. Por quê? Porque ele aprendeu a estar na liturgia, nos costumes do culto. Mas quando você sobe no glória, quando você começa a atingir lugares celestiais, você vai ter um teste a teste com Deus. E aí sim, o teu culto não vai ser esse cultinho mequetefe, aonde você dá um glória e daqui um pouco tá falando mal do irmão, aonde você dá um aleluia e daqui um pouco tá louco para matar e puxar a cadeira do teu irmão. Culto bom é quando você tem a essência dos céus. Eu queria que você, aleluia, levantasse as suas mãos e gritasse bem forte: eu tenho a identidade, eu tenho a identidade e a essência do céu. Deixa eu ver quem tem identidade. Só os identificados do céu. Aqui você é anônimo, aqui ninguém abre a porta para você entrar, aqui ninguém te serve café, mas fica tranquilo, meu irmão, Deus está forjando a tua identidade, Deus está forjando a tua identidade. Já vem a recompensa, mesmo que o homem não te enxergue, tem um que está te enxergando. Tem gente que vem para a igreja só para calar leões. Tem gente que só frequenta a igreja para calar a boca de leões. Tem gente que serve a noiva só para calar a boca de leões. Tem gente que é frequentante, é mais simpatizante para calar a boca de... E a pergunta que não quer calar: quem é o leão que está te segurando aí? É um namorado, a namorada que terminou com você? Quem é esse leão que te prende? O que é que te prende? Quem é esse leão? É a enfermidade que bateu na tua porta? É o sistema catastrófico e financeiro que você está vivendo? É as promessas que não estão acontecendo e por isso você quer calar só leões, não quer, aleluia, viver a essência do evangelho? É alguém que te abandonou? É alguém que falou que ia te ajudar e não te ajudou? É alguém que falou que ia abrir a porta e não colaborou para você chegar até lá? E calar leões aqui são prestadores de cultos protocolados. São frequentantes de cultos protocolados. Tem um protocolo. Só vou dar glória se o irmão der glória. Só vou dar aleluia se o irmão parar de me olhar. Aleluia se o irmão não for. Só vou dar... Aí nós começamos a protocolar a liturgia. Aí nós prendemos o Espírito Santo numa gaiola. Aí nós olhamos para os cultos, aleluia, antropocêntrico, onde o homem é exaltação na terra. Antropocêntrico porque os milagres não acontecem. Quebra o protocolo. Para de querer servir a Deus só quando as coisas estão a teu favor. Motivos são milhões para não estar aqui. Só que eu não vim servir a noiva para calar um leão. Eu não vim aqui por causa da minha enfermidade. Eu não vim aqui por causa do sistema financeiro. Eu não vim aqui para olhar para o dólar se ele está em alta ou se ele está em baixa. Eu vim aqui só por um motivo, para que o Senhor revele, pleiteia, me justifica a minha identidade no culto. Porque quando eu tenho identidade no culto, meu irmão, o pastor não precisa mandar adorar, o pastor não precisa mandar dar glória. Você sente porque você sabe, você vivia na migalha, na miséria, você não era nada. Aí traz você aqui para dentro, toma um banho na ducha da graça. Quem foi que disse para você que seria moleza? Quem foi que disse para você que seria fácil? Quem disse para você que seria mamão com açúcar, meu irmão? Ele pregou o evangelho das facilidades, o evangelho emocionalista, aonde você se alegra aqui e vai para casa e começa a falar mal, aonde você canta aqui e começa a dar lugar para carne. Não extinga o Espírito Santo, não prenda o Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo está, ali tem liberdade. Deixa eu ver quem tem liberdade, deixa eu ver quem tem liberdade. Quem tem liberdade já está solto, quem tem liberdade já está solto. Aí ó, se liberta dessa cadeira, se liberta dessa prisão, dá um pulo dessa cadeira, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ela vai, é minúcia. O Senhor está renovando promessa nesse lugar. O Senhor está renovando o crente. Recebe alegria, recebe alegria aí. Olha a alegria te tomando aí. Abre a tua boca, profeta, abre a tua boca, profeta. Se liberta dessa cadeira, se liberta dessa prisão. Esse cadeado está caindo por terra. O Senhor está te levantando com mão forte.